Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 14 do livro de Números. E o meu desejo é que o Espírito Santo se aproxime de você nessa manhã para que te dê clareza nessa interpretação. Vamos à palavra de Deus que diz assim: Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos à terra do Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação diz que Josué e Calebe deviam ser apedrejados, porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: Até quando esse povo e até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele, vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo. E farei de você povo maior e mais forte do que esse. Moisés respondeu ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste esse povo sair do meio deles, mas também os disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está no meio desse povo, face a face, ó Senhor. Face a face eles aparecem. Tua nuvem está sobre eles. Vai adiante deles como uma coluna de noite e de dia e uma coluna de fogo de noite. Se matares esse povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: Visto que o Senhor não conseguiu fazer esse povo entrar na terra que prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo: O Senhor é tardio em se irar e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade, a transgressão, mas não inocente o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a esse povo desde a terra do Egito até aqui. E o Senhor respondeu: Conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, mesmo assim me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o seu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas, os cananeus, que habitam no vale, portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois, o Senhor disse a Moisés e Arão: Até quando vou aguentar essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Nesse deserto cairá o cadáver de vocês. De todos vocês que foram contados no censo de 20 anos para cima que murmuraram contra mim, vocês não entrarão na terra com a qual eu jurei que os faria habitar. Com a exceção de Calebe e Josué,
Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, estes farei entrar nela. Eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá nesse deserto. Os filhos de vocês serão pastores nesse deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias que vocês espiaram a terra, 40 dias. Cada dia representará um ano. E vocês levarão sobre si as iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim, farei a toda a má congregação que se levantou contra mim nesse deserto. Se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, estes mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram os homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Moisés falou essas palavras a todos os filhos de Israel, e a todo o povo ficou muito triste. Levantaram-se na manhã cedo e subiram ao alto monte, dizendo: Aqui estamos e subiremos ao lugar em que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. E Moisés respondeu: Por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Porque os amalequitas e cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa, e, no entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e cananeus que habitavam nas regiões montanhosas desceram e os atacaram, derrotando-os até Orma. Amém. Deus, fale aos nossos corações, Senhor. Eis-nos aqui. Queridos, que povo teimoso, né? Na mesma medida que dá vontade de falar deles, a gente para e lembra que a gente também faz isso. A gente também murmura, a gente também reclama, a gente também não tem paciência. E Deus sempre disponível para nos perdoar. Mas o perdão não anula a justiça divina. Os nossos erros, murmurações, reclamações, eles têm consequências. Todas as iniquidades têm consequências. E aqui a gente viu que Calebe e Josué tentaram defender, falando: gente, a gente viu a terra da promessa, a terra mana leite e mel. Não sejam rebeldes, não tenham medo, porque se o Senhor está com a gente, quem será contra a gente? Não tenham medo. Sabe, isso é uma lição para nós hoje. É como se Deus falasse para você assim: ei, eu te prometi uma terra que mana leite e mel, uma terra farta. Não seja rebelde contra mim, não tenha medo. Você pode devorar os inimigos como você come um pão. Sabe? Porque a proteção está com você e não com eles. Deus está dizendo isso. Tem alguma coisa que você está com medo de avançar? Está com medo de dar o primeiro passo? Por que você está com medo se Deus está com você? E Deus olhava para aquele povo teimoso e falava: até quando vocês não vão crer em mim? Nossa, gente, isso me dá um temor. Por que você não está crendo em Deus, que até aqui te salvou, te libertou, te curou? Ao invés de avançar, o povo queria regressar. Meu Deus, quantas vezes, ao invés de avançar para o novo, a gente quer ficar preso, olhando para trás, em lugares onde fomos prisioneiros. Queridos, em nome de Jesus, que os teus olhos não olhem mais para trás, em situações que por muitas vezes você estava algemado, na mágoa, na idolatria, no pecado, na perdição, perdendo tempo com pessoas que não te alegram, que não alegram o Senhor, que não creem em Deus. Por que regressar? Por que regressar? Sabe, Deus, ele foi punitivo, justo com quem murmurava contra ele. Deu uma punição de 1 ano para cada dia que aquela pessoa reclamou. 40 anos o povo e os filhos dele ficariam no deserto. E mesmo assim o povo não ouviu, subiu a montanha que não deveria e foi morto.
se esse povo de Israel tivesse aceitado a oportunidade de crescer, de aprender, de ser disciplinado através das correções do Senhor, porque o Senhor corrige a gente, mas é pra gente aceitar e se disciplinar, não é pra gente se revoltar. E quando esse povo recebeu a disciplina e a correção, se eles tivessem aproveitado a oportunidade de crescer e se aperfeiçoar, desenvolver um caráter que Deus queria desenvolver neles, jamais eles teriam escolhido o lado negativo, sabe? Dos 10 espias, eles teriam escolhido a positividade daqueles 2 espias, sabe? E a gente também, como a gente tem encarado as provas que a gente enfrenta, com positividade ou com negatividade? Sabe? O Senhor, ele não poupa a iniquidade no dia do juízo final. Então, não escolha a boa parte. Não escolha reclamar. Não escolha murmurar. Suba ao monte, aos pés de Jesus e se renda a Ele. Se prepara. Né, se prepara para levar o nome de Jesus adiante, seja como Josué e Caleb, seja forte, corajoso, crente e fiel nas promessas do Senhor. E eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, mais uma oportunidade de estar na sua presença. Obrigada, Pai, porque o Senhor é grande e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, eu clamo por cada um que está ouvindo esse áudio, Senhor. Que nós tenhamos o nosso pecado perdoado, mas que o Senhor nos ajude a parar de murmurar e reclamar. Que sejamos como Caleb e Josué, que olhavam para a terra e sabiam que, independente do tamanho do gigante que existia ali, o Senhor era com eles. Pai, não nos deixa ser rebeldes, desobedientes, nem ter medo. Eu declaro em nome de Jesus que a gente avance. Dê o próximo passo para a vitória do reino. Pai, eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós, nos livre do mal e nos abençoa. Amém.